Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com o demônio. O que significa quando aparece esse personagem em nossos sonhos? Só por curiosidade, a palavra demônio, ela vem do grego daimons, significa espírito, tá? Só que quando ouvimos a palavra demônio, a primeira personificação que vem em nossa mente é o diabo, que significa opositor ou inimigo. Então, através de toda a cultura nossa aqui do Ocidente, baseada no cristianismo, nós entendemos que o diabo é o nosso inimigo, tá? Os sonhos, cada pessoa vai ter um enredo diferente com relação ao sonhar com o demônio, com o próprio diabo. Então você pode sonhar que você está dominado por um demônio, incorporando um demônio, está subjugado por ele. Pode sonhar que tem um demônio do teu lado, que tem demônios do teu lado, que você está lutando contra o demônio, tá? Que o demônio, de certa forma, em seu sonho, está te influenciando. Enfim, apareceu o elemento demônio, então você separa e nós vamos explicar com relação a isso para falarmos da interpretação do sonho onde ele aparece. Antes, um adendo só para entendermos uma coisinha rápida. Esses dias nós falamos aqui sobre a composição da nossa mente, a personificação da nossa mente, como ela é formada. Então, é como se fosse uma casa de 3 andares, onde no meio nós temos o ego morando, no andar superior o superego e no andar de baixo o id-ego. O id-ego seria o controle da nossa parte emocional, das nossas vontades, nossos desejos. O ego seria nós, propriamente dito. E o superego, tudo aquilo que controla a moralidade, o que é certo e errado em nossa mente. Tá? Qual é o principal inimigo que nós temos? Não é nós mesmos, é lutar contra nós mesmos, no sentido de evoluir, no sentido de sociabilizar, no sentido de nos relacionarmos com outras pessoas em várias áreas. O inimigo principal que nós temos, se você parar para pensar, somos nós mesmos, ok? Como a ideia de demônio, diabo, quando ouvimos a primeira vez, significa que é um inimigo. Então, quando você sonha com o demônio, quando você sonha com o diabo, tá? Você está sonhando em lutar contra um inimigo que você tem, que é você mesmo. Mais especificamente, o seu ego, ou o id-ego, tá? E o que vem a ser especificamente o id-ego? Ele vai ser os seus pensamentos e os seus sentimentos de acordo com o seu interesse, visando o interesse próprio. Então, ele vai a favor de tudo que te agrada e ele vai contra tudo aquilo que te desagrada, tá? Todos os pensamentos, sentimentos que têm um interesse próprio particular seu, ele vai estar relacionado com esse id-ego. Você pode chamar somente de ego, para nós entendermos bem com relação à interpretação do sonho de sonhar com o demônio ou diabo. Isso, na verdade, nos ajudou a chegarmos até aqui na cadeia evolutiva, na evolução, porque foi através desses sentimentos, desses pensamentos, onde nós pensamos em nós mesmos, nos nossos interesses, do que é bom para nós e o que não é, que conseguimos alcançar um patamar na cadeia evolutiva. Mas ele tem um probleminha bem difícil de resolver, porque ele padroniza tudo. Tudo ele torna padrão, ele padroniza. E o que é isso? Por exemplo, se um dia quando você era criança, você se feriu com o espinho de uma rosa, você começa a pensar que todas as rosas vão te prejudicar.
todas as rosas durante a tua vida vão te fazer mal. Se, por exemplo, quando você era criança, um senhor de idade, cabelo branco, velhinho, ele acabou te ofendendo e fez você chorar, você começa a achar que todos os velhinhos igual aqueles vão te fazer chorar, vão te fazer sofrer no futuro. Ele padroniza tudo. Então agora multiplique isso com todos os seus pensamentos e sentimentos. Imagine você padronizando tudo. Você vai ser uma pessoa isolada da sociedade, de todo mundo. Então, o ego, ele tem a sua vantagem, mas ele tem muita desvantagem também. E qual que é o meio de controlarmos isso? É achar o ponto de equilíbrio. É pensarmos em nós mesmos, mas também pensarmos no todo de uma forma geral, tá? Quando você sonha com o demônio e diabo, esse sonho seu está associado ao ego, propriamente ao id-ego, mas vamos falar do ego de uma maneira geral, tá? A você controlar isso, buscar o equilíbrio desses pensamentos, desses sentimentos em sua vida, tá? Não com relação a achar que isso é prejudicial, o meu ego me prejudica. Não, como eu falei para vocês, o ego nos ajudou a chegar até aqui na cadeia evolutiva, mas nós vivemos uma sociedade hoje que está extremamente avançada, tecnologicamente, socialmente, estamos evoluindo de uma maneira muito rápida e nós temos que aprender a lidar com esse ego dentro de nós. E esse ego muitas vezes ele vai falar para você que somente você tem razão, que somente a verdade está com você. Ele vai buscar seus próprios interesses e isso é prejudicial. Por quê? Porque nós às vezes nos enganamos. Nem sempre estamos certos. Nós hoje precisamos aprender a escutar o próximo e não somente nós falarmos. Isso é se relacionar, isso é evoluir socialmente no meio da sociedade, no meio do povo, da humanidade. Então, quando você sonha com o demônio e o diabo, então você pode separar esse elemento do teu sonho para interpretação, é relacionado ao seu ego. É você controlar o seu ego, buscar um ponto de equilíbrio do seu ego. É uma mensagem do seu subconsciente dizendo que isso está um pouquinho fora do controle, que isso está te prejudicando emocionalmente, que às vezes lá na frente você pode acabar se isolando de todo mundo, porque você está pensando somente em você, em vários assuntos, em várias áreas da sua vida. Como eu disse para vocês, isso não é prejudicial, contanto que você ache o ponto de equilíbrio. Não podemos padronizar. É o exemplo mais básico que temos para pegar. Não padronizar, tá? Não é porque o espinho de uma rosa te feriu que você vai achar que todas as rosas vão te ferir. Não é porque uma pessoa no passado te machucou que você vai achar que todas as pessoas que você se relacionar no futuro vão acabar te magoando. E daí você fica sempre na defensiva, você acaba sempre ficando isolado, você acha que todo mundo te ataca, você acha que todo mundo está indo contra você, então você começa a criar a ideia que você tem que sempre se impor, que sempre a sua verdade tem que prevalecer, senão você vai acabar sofrendo. É nesse sentido de controlar esses pensamentos, de padronizar em nossa mente. O ego ele vai trabalhar assim, o id-ego ele vai trabalhar assim. E é contra esse tipo de padrão de pensamento que padroniza tudo que temos que lutar contra. Buscar um equilíbrio, pensarmos em nós e também pensarmos que estamos vivendo numa coletividade para não acabarmos isolados, porque dessa forma também estaremos nos prejudicando e muito, e aí já não estamos pensando em nós. Qualquer coisa que acaba nos prejudicando, não estamos pensando em nós mesmos, tá? Muitas pessoas têm as suas crenças, muitas pessoas têm as suas religiões com relação aos demônios, com relação ao diabo, com relação a espíritos, tá? Mas aqui nós estamos falando da linguagem da mente, do subconsciente. E esses elementos religiosos têm que ser peneirados na hora da interpretação. Por isso que eu falo para você eu respeito as suas crenças, mas na hora de interpretar, se você quer realmente entender o que está se passando dentro de você, dentro de ti, você tem que aprender a peneirar isso na hora de interpretar seu sonho, tá? Deixa um pouquinho o seu entendimento
com relação a dogmas de lado para compreender essa linguagem do nosso subconsciente. Sonhou com o demônio, sonhou com o diabo, apareceu no enredo, na história do seu sonho, então você isola eles para a interpretação, você sabe que está lutando contra um inimigo no seu sonho. Essa é a interpretação do seu sonho e o inimigo é o seu próprio ego, tá? É você controlar esse ego, controlar o comportamento que ele tenta fazer você impor na sua vida, que vai acabar te prejudicando no futuro, tá? Eu vou colocar um estudo sobre isso, sobre o ego, sobre o comportamento que ele tem que pode nos prejudicar, o ponto que ele pode nos favorecer lá no primeiro comentário. Vou deixar fixo aqui no vídeo. Eu não vou colocar na descrição, que é um estudo um pouquinho grande, eu não sei se vai caber. Mas então eu vou colocar lá no comentário, no primeiro comentário fixo. Se você quiser se aprofundar, é um estudo bem bacana sobre como o ego trabalha, como esse de ego trabalha em nossa mente, como ele trabalhou até hoje, como às vezes ele te prejudica também. Então, se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários também, e que nós, na medida do possível, estaremos respondendo. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, se não entenderam, deixa sua dúvida lá, que vamos estar auxiliando nesse ponto. Se inscreve no nosso canal, aciona o sino para receber notificação a cada vídeo novo, deixa o like ou o dislike, tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, tchau!